Meu filho exige privacidade, mas eu ainda não estou preparado para isso. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo psicoeducativo aqui no nosso canal. Hoje um vídeo para o projeto SOS Pais de Adolescentes. Vamos falar aí desse assunto tão polêmico que é essa questão da privacidade na adolescência, né? Até onde os pais podem ir, né? Essa questão do limite. Vamos conversar um pouquinho aí sobre esse tema que gera tanta polêmica, tanta intriga entre pais e filhos, né? Bom, gente, como psicóloga há 14 anos atendendo, né, esse público juvenil, eu venho justamente através desses vídeos psicoeducativos e dessas postagens tentar alertar vocês pais, né, sobre esses vários contextos que acontecem, tá, com os filhos de vocês e que vocês muitas vezes nem se dão conta. Um ponto que eu observo que é uma dificuldade grande dos pais é entender que há uma ruptura no momento em que a criança passa para a fase transitória da adolescência, né? Muitos pais querem continuar tratando os seus filhos como se fossem crianças, né? Como se, para que essa porta fechada? Ah, não, eu tenho direitos sobre você porque você é meu filho, você mora na minha casa e eu lhe banco, né? Alguns tratamentos até de certa forma que se a gente for analisar, bem autoritários, né? Onde eu que mando e você obedece. Eu que determino as coisas e você simplesmente tem que baixar a cabeça e concordar com tudo que eu digo e com tudo que eu faço. Eu sei que já deve ter muito pai aí, muita mãe, eu não tô gostando muito do que essa mulher tá começando a falar. Mas eu te peço um pouquinho de paciência que eu vou te explicar. Normalmente, o que deixa muitos adolescentes chateados são esse tipo de invasão e de tratamento. Você precisa entender que o adolescente ele já não é mais uma criança. Ele tem desejos, ele tem ideais de vida, tá? Ele tá num momento onde ele vai tomar decisões extremamente importantes na vida dele. E muitas dessas decisões, elas podem ser opostas aos teus ideais de vida, aos teus valores, tá? E aí alguns pais chegam e dizem assim, mas como pode? Poxa, eu que criei, como é que essa pessoa é tão diferente de mim? O Andrew Solomon, ele tem um livro chamado Longe da Árvore, né? Onde ele trata exatamente disso, né? É um livro um pouquinho denso, mas vai falar dessa questão das doenças, da homossexualidade, né? Da questão da escolha. E uma das frases que o Solomon ele fala é que filho, ele não é uma continuação ou uma extensão dos pais, né? Então o filho, de certa forma, ele não tem, na visão desse autor, uma obrigação de satisfazer as necessidades não realizadas, né? Ou as necessidades internas de pai e de mãe. Isso é algo que realmente, se a gente for analisar, é algo muito difícil dos pais aceitarem, né? Por exemplo, eu coloquei na minha cabeça que eu tive um filho, eu quero que esse filho case, eu quero que esse filho tenha uma família, ou seja, os pais já idealizam uma história de vida para aquele filho. E aí, de repente, se esse filho tem uma opção sexual diferente da desejada pelos pais, se esse filho, de repente, não se sente mais abraçado nessa determinada religião, né, e se vê agnóstico ou em uma outra esfera, também gera uma angústia para esses pais. Se a visão política desse filho também for oposta, né, às da família, as visões de vida e de mundo, e aí podem gerar muito conflito. Então, por isso que eu digo que vocês, pais, vão precisar fazer uma autoanálise, né? Vocês precisam se trabalhar nesse processo, de certa forma, para não estarem usando do autoritarismo para conseguir moldar o filho de vocês, né? Ou as filhas de vocês, em prol daquilo que é desejoso, daquilo que é bom para você. Para vocês terem ideia, o Solomon, inclusive, no livro, né? Ele fala de uma pesquisa que foi feita, se não me falha a memória, em Nova York, perguntando para os pais, você preferia que o seu filho fosse homossexual e feliz ou heterossexual e infeliz? Em torno de 85%
dos pais votaram que preferia que os filhos fossem heterossexuais e infelizes, né? Então, ou seja, é justamente essa questão, né? Eu prefiro que seja de acordo com os meus valores. E nós estamos passando por um processo onde a adolescência ela já não é mais tão submissa como anteriormente, né? Há muitos e muitos anos atrás, né? E sempre foi pregado que os adolescentes eles sempre estão no processo de brigar, de ir atrás de coisas novas, de lutar pelos direitos. E uma das coisas que você precisa entender, teu filho está nessa fase de formação. Ele foi criado por você na cultura da família, mas ele também está inserido em outras culturas, né? E isso é importante que a família compreenda. Um outro ponto que também gera muito incômodo para os adolescentes é a invasão, né? E hoje essa invasão ela pode se dar desde os pais adentrando de uma vez no quarto, mexendo nas coisas desse adolescente, né? Ou simplesmente pegando o celular, olhando as mensagens, invadindo, ou até mesmo algo que é muito comum. O filho compartilha algo com você na intimidade sobre alguma situação constrangedora que esteja vivendo e você, por achar que é pai e mãe desse adolescente, acha que pode divulgar isso para outras pessoas, né? E aí, normalmente, quando esse adolescente vai te questionar, você diz, poxa, mas você é meu filho, minha filha, eu tenho esse direito. E eu só falei para os seus tios, para os amigos mais íntimos, qual o problema eu ter falado disso? Foi em busca de ajuda? Ou qual o problema eu ter dividido esse vídeo engraçado seu, sem a sua permissão? Não vejo por que você está dando chilique. Quando você comete essas infrações, você está cada vez mais enfraquecendo a confiança que esse adolescente pode ter em você. E aí, o que é que isso vai acarretar? Que ele vai achar, ou ela vai achar, que infelizmente não pode confiar em você. E se ela não pode confiar, ou se ele não pode confiar no pai e na mãe, esse adolescente ele vai tender a buscar em outras pessoas a segurança, o sigilo, a privacidade que você, pai e mãe, não está dando a ele. E é essa a grande problemática. Tá? Se teu filho te acha como um inimigo, e aí? Na hora que ele tiver um sério problema, ele vai buscar em outras pessoas um abrigo, um consolo, e não vai ser com você. E aí nós teremos um grande problema, porque reconectar, fazer com que esse adolescente aprenda a confiar novamente em você, olha, às vezes é impossível essa reconexão. Então, por isso que eu sempre deixo esses vídeos psicoeducativos para vocês, pais, como uma forma realmente de orientação. Então, primeiro ponto, tá? Que precisa ser importante aqui e trabalhado: confiança. Se teu filho te contou algo, guarda para ti. Se é uma questão que te gera demandas, tenta conversar isso com teu psicólogo, tá? Porque a partir do momento que você, qual é a problemática? Eu divulguei para essa pessoa. Qual a segurança que você vai ter que essa pessoa vai manter o sigilo? Ela pode divulgar para um, para outro e acabar caindo nos ouvidos do teu filho. E aí vai ser pior, né? Vai ser aquele momento de decepção. Porque vamos avaliar, imagine que se fosse o oposto. Que você contasse para o teu filho algo muito íntimo teu. E teu filho fosse falar para os amigos, fosse falar pro pai, né? Fosse falar para os outros irmãos, fosse falar para os tios. Como você se sentiria, né? Se você tivesse a sua intimidade, de certa forma, divulgada sem a sua autorização, né? Então, sentiu aí? Pois é, mais ou menos assim que o adolescente se sente. E aí você pode dizer, poxa, mas é meu filho. Tudo tem limite. Toda e qualquer relação, ela tem limite. Inclusive até a relação materna e a relação paterna. Não quer dizer que porque ele seja teu filho ou tua filha, que você pode, né, por ser pai, por ser mãe, invadir a privacidade dele ou sair aí espalhando, divulgando para outras pessoas algo que ele te contou, né? Algo que está acontecendo com ele, na intimidade dele, para outras pessoas. Então, isso não é legal. Então, é um ponto que eu bato aqui. A confiança, ela precisa existir, tá? Essa parceria, ela precisa existir.
Para quê? Para que o vínculo ele não se quebre. Porque um vínculo quebrado, é o que eu brinco e digo, é igual um vaso de cristal. Depois que quebra, dificilmente a gente consegue reconectar. Então, primeiro ponto, se você quer uma conexão, guarda sigilo, respeita a intimidade do seu filho, respeita os posicionamentos, ao invés de você bater de frente, né? Eu sei que tem muito pai, muita mãe que diz assim, ai, eu tenho a questão agora pró ou contra Bolsonaro, mas eu acho que a gente cresce na diversidade, né? A gente cresce na divergência de valores, então ao invés de estar aí havendo brigas homéricas, que tal tentar escutar o ponto de vista, analisar, poxa, é a percepção dele e dela que está se aflorando, né? E é algo importante, é algo que está nascendo ali, né? E graças às divergências que o mundo é o que é hoje, né? Que houve a abolição da escravatura, alguém inventou a internet, a luz mesmo, contra, né, algumas visões paternas e maternas. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né, e que ele tenha sido reflexivo para você, pai e mãe. Tente fazer essa reconexão aí com os seus filhos. Um beijo grande. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, de curtir para chegar a outros papais e outras mamães, né, por aqui no nosso canal. E um beijo muito grande e até o nosso próximo vídeo psicoeducativo. Tchau, tchau!